conteúdo daquilo que iria abordar e o modo de abordar, eu me lembrei do pai e disse, olha, velho, eu vou ter que contrariar, porque eu não tenho como não olhar para trás. Eu não tenho como olhar para 2017 e não dar uma espiada para trás. Porque 2016 foi um ano maravilhoso. 2016, eu não posso ser um pessimista em 2017 depois de ter vivido o ano de 2016 que vivi. E o nosso país, ao longo desse ano, se livrou de tanta porcaria, de tanta encrenca, de tantos males, que seria absolutamente inesperado, inusitado, impensável nós cogitarmos disso há 3 anos atrás. Impossível. E, no entanto, aconteceu, e aconteceu diante dos nossos olhos, e não raro como produto das nossas mãos, do trabalho que fizemos. Então, Deus seja louvado por aquilo que conseguimos realizar. Então, eu entro em 2017, acabou o Carnaval no Brasil, começa depois do Carnaval. E começa no mês de março, que não tem feriado, que já é um bom sinal também. Já começa no mês útil, no março é um mês útil. Acaba o calorão, vamos trabalhar. Eu fiz aqui uma lista das coisas que nos livramos para que nós saibamos valorizar isso. Um numeroso grupo de intelectuais, eu saúdo aqui o professor Paulo Roberto, que é um deles, rompeu a barreira da hegemonia que esteve durante décadas, Marcelo, na mão de fazedores de cabeça dos meios de comunicação no mundo acadêmico, através dos trabalhadores em educação nas salas de aula das escolas, fazendo a cabeça das pessoas, através das pastorais da Igreja Católica, das pastorais evangélicas, através da CNBB, mas era uma máquina absolutamente irresistível aos padrões de comunicação de massa, empurrando a sociedade na direção de Lula lá, PT no poder, Lula lá, com as consequências que nós acabamos compreendendo e entendendo em 2014. Mas nós vimos isso acontecer embaixo dos nossos olhos. No ano passado nós nos livramos disso. Nos livramos disso através de uma ação de produção de conteúdo, de uma produção intelectual de alto nível, de combate político e ideológico, que imediatamente, claro, passou a ser tratado por aqueles que tinham produzido desastre como sendo conduta vaidosa, semeadora de ódio, né? Estão trazendo um clima para a política, como se a política feita pelo PT em relação aos seus adversários fosse uma política gentil, cavalheiresca, amorosa, cordial, solidária, respeitadora da dignidade de todos e de cada um. Mas foi isso que nós vimos, nós passamos. Olha, eu não falo mal pessoalmente de ninguém, mas eu sou considerado por essa mídia aí como um sujeito raivoso, estou semeando animosidades dentro da sociedade. Rompeu-se essa barreira. E há aí uma multidão de gente produzindo textos de qualidade, trabalhando cada um no seu espaço, procurando fazer com que os brasileiros aprendam a pensar politicamente de uma forma, trazendo o Brasil do pensamento, o Brasil das ideias para a modernidade. Nós nos livramos, no plano da economia, dos discípulos de Maria da Conceição Tavares. Podem muitos não saber de quem que eu estou falando, mas foi ela a mãe dos economistas desenvolvimentistas do PMDB. Foram eles que fizeram, e a Dilma era uma delas, uma dos alunos dessa escola, dos desenvolvimentistas. Nós nos livramos dos promotores do estrago na economia brasileira, daqueles que se usaram e abusaram de recursos públicos para promover o desenvolvimento através da gastança e do endividamento do Estado brasileiro. Nos livramos da filosofia da dona Marilena Chauí, aquela que achava que nós, classe média, nós éramos deploráveis, nojentos, objeto de ódio e de repulsa.
Aquela senhora orientava convenções do PMDB, aquela senhora dava diretrizes para os programas do PMDB no campo da filosofia. No campo da sociologia, nos livramos de Maria Vitória Benevides, uma socióloga de formação marxista, que também era fundadora do PT e que orientava as políticas petistas. Nos livramos de Emir Sader, nos livramos de Marco Aurélio Top Garcia, meu caro professor Paulo. Nos livramos dele. E o mal que esse homem fez para a diplomacia brasileira, os negócios escusos, metendo os pés no terreno da delinquência internacional ao fazer acordos com criminosos políticos e levando o Brasil de roldão nesta área, de tal forma que o Brasil tinha relações com a rafuagem internacional e rompeu relações, se desinteressou das relações com as verdadeiras democracias do planeta. O Brasil se uniu aos párias da diplomacia internacional para fazer negócios que beneficiavam a Venezuela, Cuba e os países do Foro de São Paulo. Gente, nós nos livramos, estamos a caminho de nos livrar dos males que Paulo Freire fez à educação brasileira. Vocês têm ideia do mal que esse homem fez e que a sua adoção no mundo acadêmico produziu para que a educação brasileira alcançasse os patamares baixíssimos em que se encontra? Hoje esse homem perde a influência dentro do Ministério da Educação, dentro de um trabalho político que está sendo feito. Nos livramos de Paulo Freire, nos livramos de João Pedro Stedley, vamos fechar as torneiras dele e do senhor Boulos. Estão saindo da nossa vida pessoas como Leonardo Boff, como Lula da Silva, que não tem condições de chegar no saguão de aeroporto, só pode viajar de jatinho e falar com os seus companheiros em circuito muito fechado. Os nossos fantasmas do mundo real saíram da cena. As nossas referências comerciais eram Marcelo Odebrecht, né? as empresas campeãs, o Eike Batista, JBS, Sete Irmãs, como é que é Sete Brasil? Sete Brasil. Eram as referências empresariais brasileiras. Deu para eles. Não bastasse isso, um grande número de pilantras foi parar na cadeia. A organização criminosa suspendeu suas operações. Esse país estava sendo espoliado aos bilhões por ano. E aqueles que estavam envolvidos nisto começaram a fazer o seu passeio por Curitiba e muitos já ficaram por lá. Quem poderia imaginar isso acontecendo no Brasil? Eu estou fazendo este relato porque volta e meia, como eu escrevo muito, as pessoas me param na rua, mas Gina, mas foi para isso que nós fizemos o que fizemos em 2014, 2015. Me perguntam isso, Celso. Mas foi para isso que nós fizemos? Mas para isso o quê, cara? Tu quer mais? Sim, nós também queremos mais, mas não vamos começar a reclamar agora depois de tudo que se conseguiu no intervalo de 2 anos. Olha, temos que levantar o nariz com orgulho, olhar para frente, tocar o barco, porque já se fez muita coisa. Eu não acreditava, quando isto começou, que nós pudéssemos chegar onde chegamos. Dilma perdeu o mandato, Lula foi desmascarado, não tem uma noite de sossego. A economia parou de piorar e está em curso uma série de providências para pôr ordem na casa. O PT fechou a eleição de 2016 como o 6º partido brasileiro. Gente, o 6º partido brasileiro. Olham para o horizonte da eleição de 2018 com desespero, estão tentando tramar alguma coisa. E isso são elementos que estão no cenário para 2017, eu vou tratar disso em seguida. Mas a situação é desesperadora para aqueles que levaram o Brasil nesta condição e deram as cartas, jogaram de mão no Brasil nos últimos 25 anos. Porque eu não separo de uma sequência de orientação ideológica
governo tucano, do governo petista. O primeiro elemento do cenário para 2017 que nós não podemos deixar de considerar é a Orcrim. Todo mundo sabe o que é a Orcrim. Todos ouviram falar. Organização criminosa que operou no Brasil durante o governo petista. A Orcrim era formada por um grupo de partidos da base do governo, pilotados pelo PT, que dividiram entre si o espólio do poder para fazerem os seus negócios. Quando o movimento pelo impeachment, viabilizado por crimes de responsabilidade fiscal para atender à exigência constitucional, e pela nossa mobilização nas ruas do Brasil inteiro, essa mobilização promoveu uma cisão na Orcrim. A Orcrim se dividiu em duas. Hoje existem duas Orcrim. Há uma Orcrim petista e há uma Orcrim que está na base do governo. E aí cria uma certa perplexidade. Mas a gente faz tudo o que fez para continuar com a Orcrim no governo. É exatamente isso. Ou você esperava que do ventre daquele governo saíssem homens públicos que fizessem feliz a Sócrates? Deixariam Sócrates sorrindo de dentro daquele governo, pilotado pelo vice-presidente daquele governo, eleito por aqueles eleitores? Seria esperar demais de onde não poderia vir isso que estava sendo, quem sabe, aguardado. Não houve no Brasil uma eleição para presidente da República através do vice-presidente Michel Temer para fazer o presidente depois do impeachment da presidente Dilma. Ninguém votou. Quem votou no Temer foram eles, foram os petistas. O Temer é criatura deles. Um dia parou um senhor no supermercado, bastante agressivo, acompanhado da esposa. E aí, a bateção de panela. Agora não batem mais panela. Olhei para o cara e disse, não bate mesmo. Não bate mesmo. O senhor bateu panela alguma vez na vida? Durante 13 anos o seu partido roubou o Brasil. O senhor bateu alguma panela? Quando se abriu a possibilidade do impeachment, sim, nós fomos para a rua bater panela. Se esclareceram as coisas que estavam acontecendo. Agora, o senhor deve estar muito bem empregado, meu filho. O senhor deve ter um emprego muito estável, porque, pelo que está me dizendo, o senhor não se importa que o país enfrente e viva uma nova crise institucional. A sua sensibilidade, bem assim, a sua sensibilidade petista não reage absolutamente nada na presença de 13 milhões de desempregados. O senhor não se importa de jogar estas pessoas no interior de uma outra crise institucional, que só vai causar prejuízo para a imagem externa do Brasil e para a geração de emprego do país. Mas vão ter que aguentar o Temer? Golpista? O senhor é golpista. O senhor quer derrubar o Temer? Como o seu partido pede fora fulano, fora Beltrano, do prefeito ao presidente da República, sempre que não é do seu partido. E esse é ser golpista. O senhor pediria o impeachment do Temer nesse momento por quê? Não, mas porque uma nova eleição agora. O senhor quer a crise institucional. Olha, discussões dessa natureza a gente acaba tendo que enfrentar dentro do supermercado, em voz alta, virou comício, juntou gente na volta. Mas é assim que são. Então, aguentaram toda a roubalheira do governo, não mexeram uma palha, mas querem agora derrubar o Temer, para criar a crise que vão criar. É verdade, na cabeça dos operadores do PT, dos operadores da Orcrim, a saída da Dilma e a entrada do Temer representava na cabeça deles realmente aquilo que eles verbalizaram concretamente, uma oportunidade de estancar a sangria. Eles esperavam isso. Se o Temer dissesse que aquilo não representava a possibilidade de estancar a sangria, o Temer não seria presidente da República, nós não estaríamos tendo os ganhos que estamos tendo,
E o Temer definitivamente não pode fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse. Não tem a menor condição. Não tem talvez nem mesmo a condição moral para fazer. Que eu, pessoalmente, não acredito que ele, como presidente do PMDB, vice-presidente da República, não soubesse de nada. Mas aí, se eu acredito que ele não sabe de nada, eu sou obrigado a acreditar, se acho que o Lula também não sabe. Não, sabe. Mas é o presidente que temos, é como escreveu outro dia um colunista, é como uma injeção de bezetacil. A gente sabe que vai doer, mas se não tomar, a infecção toma conta. Então, temos que enfrentar essa injeção de bezetacil. Quando o Ministério Público Federal investiga 20% do Congresso, 20%, ele está investigando, na verdade, a maioria do Congresso. O Celso, que está aqui, sabe. O baixo clero vive das migalhas do alto clero. Cada um desses 83 tem embaixo dele um grupo de parlamentares sustentados por eles, o que multiplica a sua influência. Isso é tão verdadeiro que, se vocês pensem no o bom deputado federal que vocês conhecem, seja de que estado for. Tem algum. Vocês vão pensar, tem algum. Esse cara nunca anda cercado de colegas. Ele é quase um pária, que não agrega em torno de si, porque ele não tem nada a dar. Como dizia aquele conhecido nosso, vocês, os éticos, não conseguem coisa alguma. Não é isso? Vocês, os éticos, essas pessoas com estas características repelem dentro do Congresso. Então o Congresso está dominado pela Orcrim, dividida, mas unida na defesa dos seus interesses, como naquela madrugada em que votaram contra as 10 medidas de combate à corrupção, votaram 300 e levantaram 300 e tantos votos. Uma ampla maioria da Câmara dos Deputados. E estava o Senado Federal lá prontinho, esperando pressão do Renan para fazer uma votação imediata dos mesmos conteúdos no Senado Federal. A Orcrim existe, ela é parte do cenário. Eu vou ter que silenciar um pouco aqui os meus pruridos de apreço ao direito e à norma legislada, para dizer que eu não consigo deixar, por mais que o ministro Gilmar Mendes reprove os vazamentos, eu não posso deixar de ficar muito contente com eles, porque é a pouca coisa que nós temos, para tornar conhecidos os nomes daqueles em quem não devemos votar. Então, deixa vazar, deixa escapar. É que os ministros que fiquem bravos lá na frente, mas o Brasil precisa saber, porque eles não vão julgar. E nós temos que tirar essas pessoas para viabilizar uma legislatura melhor do que essa. A partir de 2018, é necessário que haja um expurgo. E já neste momento, uma grande preocupação com a rejeição do voto em lista fechada, que outra coisa não é do que um cambalacho para esconder aqueles que, em função do que deles se torna conhecido, querem escapar do contato com o eleitor e do voto para entrarem numa lista em posição vencedora, numa lista pré-ordenada e fechada, que outra coisa não é que a proposta de reforma política do PT de 2014, que era lista fechada e financiamento público de campanha, e eles acrescentavam lá maior participação feminina, e foi esta pauta que teve apoio da CNBB, apoio da OAB e de uma centena de entidades. Não foi aceita, foi rejeitada, não tramitou, não conseguiu assinatura, não foi aceita, pelos motivos que agora quer ser introduzido, porque por esse mecanismo tu esconde o candidato do eleitor. E agora, por esse motivo, eles querem buscar a aprovação, para esconderem-se dos eleitores, porque não têm coragem de matar. Então nós temos que nos mobilizar e esse assunto vai para a rua nesse próximo domingo. Eu penso que aquela minha conversa com o senhor lá no supermercado, ela traz os pontos essenciais, né, para o horizonte deste ano.
nós precisamos do Temer, nós precisamos da Lava Jato, e nós não podemos aceitar as reformas eleitorais neste momento. Temos que preservar o Temer, temos que preservar a Lava Jato e rejeitar qualquer reforma do processo eleitoral. Para mim, dizer isso dói. Toda a minha vida eu lutei por uma reforma do nosso modelo institucional, que considero burro, considero irracional, considero que quase tudo que nós enfrentamos tem causa de sua má concepção. Toda a instabilidade política brasileira não encontra paralelo em países que adotam modelos políticos melhores, porque adotam modelos políticos melhores e não por qualquer outra razão. Modelos políticos menores controlam e contornam quaisquer instabilidades do regime político. Nós aqui no Brasil saímos de uma crise para outra. Esse nosso modelo é uma usina de crise. Por outro lado, louvo o fato de que haverá uma mudança no sistema de ensino que vai diminuir a influência marxista na educação brasileira. Há mudanças no setor cultural que vão diminuir a influência marxista na cultura brasileira. E eu acho que isso nos conduz para um ambiente político e social mais saudável a partir de 2018, preparando a próxima eleição, onde nós temos um problema de cenário, que é a ausência de estadistas do porte que precisamos, com condições de viabilidade, neste momento, assentes na cena eleitoral. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Pugina. Vou pegar o microfone aqui. Muito obrigado, Pugina, professor Pugina, meu professor. Gostaria de dizer, e aliás, eu não disse no currículo, acabei esquecendo, que desde 2006 é também colunista dominical do jornal Zero Hora, é autor dos livros Crônica contra o Totalitarismo, Cuba, a Tragédia da Utopia, Pombas e Gaviões e a Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros. Todos eles recomendadíssimos, e em 2013 Pugina foi eleito para a Academia Rio Grandense de Letras. Parabéns, Pugina. Nos representa. Obrigado.